Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, criador de setup de VAP, a estratégia de trade com 75% de taxa de acerto em um risco-retorno maior do que 1 para 1. Isso significa que a cada 4 trades que você ver e copiar aqui nesse canal, em 3 deles você vai ganhar dinheiro. Como aconteceu com o trade de ontem. Esse trade ele não foi indicado aqui no vídeo de ontem, porque no momento que eu estava gravando o vídeo eu já estava nessa operação. Mas para quem possui o assistente pessoal de trade, a IA de VAP recebeu a mensagem com esse trade aqui ontem às 10 horas da manhã, indicando uma DVAP não somente no Bitcoin, mas em diversos criptoativos, como vocês podem ver em branco aqui no meu gráfico. Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, todas foram para o alvo. Mas eu não estou aqui para falar de trade passado, muito pelo contrário. Estou aqui para falar de trade futuro. E hoje nesse vídeo a gente vai falar de longo e de curto prazo no Bitcoin. Mas vamos lá, começando pelo gráfico de sentimento do Bitcoin. Esse gráfico aqui está na escala de 1 dia. E uma coisa que eu gosto de observar no gráfico diário de sentimento do Bitcoin é como o Founding Rate. Founding Rate, para quem não conhece, é uma taxa que os compradores pagam para os vendedores, no caso dele estar positivo, e o inverso no caso dele estar negativo. Uma taxa que é cobrada a cada 8 horas e toda corretora cobra. Essa taxa é feita para balancear o mercado. E eu gosto muito de observar quando esse Founding Rate está negativo no gráfico diário. Ou seja, quando em um dia as 3 taxas que são cobradas, né, de 8 em 8 horas, são negativas. Sempre que o mercado faz um fundo, a gente vê dias em que o Founding Rate esteve negativo. Não necessariamente o Founding Rate por si só negativo vai indicar um fundo, mas fundos acontecem com Founding Rate negativo. Como foi, por exemplo, vamos lá, vamos pegar aqui o Bitcoin. Vamos pegar diversos fundos aqui do Bitcoin. Por exemplo, quando ele vinha caindo lá da sua máxima histórica, e ele fez um primeiro fundo aqui em 47 mais ou menos, aí ele teve uma altinha lá para 52, a gente viu o Founding Rate negativo, depois um fundo um pouco mais para baixo, novamente Founding Rate negativo, e sempre que ele ia fazendo fundos mais baixos, a gente via o Founding Rate negativo, sempre, e esse ano a história se repetiu, nas poucas vezes que nós tivemos quedas nesse ano, né, nós sempre vimos o Founding Rate negativo aqui nessas regiões, e o Founding Rate voltou a ficar negativo. Aliás, ele havia ficado negativo aqui mais recentemente, quando a gente atingiu a região de 59, 56 mil dólares, como vocês podem ver, e agora, mais recentemente, o Founding Rate ficou negativo novamente no dia de ontem, quando a gente atingiu aqui a região, quer dizer, ontem a gente atingiu muitas regiões, né? Ontem a gente saiu de 58 e foi até 48. E a gente teve Founding Rate negativo. Esse é um indicativo de fundo, pelo menos no curto prazo. E quando a gente vê esse Founding Rate negativo com o Long Short Ratio muito baixo, no caso abaixo de 20, ou seja, o mercado com muito medo, esse é um indicador de fundo interessante. A última vez que a gente viu isso, o Long Short Ratio, perdão, o Fear and Greed tão baixo assim, eu tinha falado Long Short Ratio no passado, né? É Fear and Greed, tá? Medo, indicador de medo e ganância. A última vez que a gente viu o Fear and Greed tão baixo assim, com níveis de Founding Rate negativo, foi aqui, ó, 13 de julho de 2022. Nessa região aqui, onde o Bitcoin estava próximo ali de 18, 20 mil dólares. Depois disso, a gente teve a quebra da FTX, que causou uma queda um pouco mais para baixo do Bitcoin. E aí, rapidamente, né, um mês depois, no próprio mês, na verdade, não, um mês depois, a quebra foi em novembro, em dezembro a gente já voltou para cima daquela região. Ali, a gente teve essa situação de Fear and Greed extremamente baixo e Founding Rate negativo, que é a situação que estamos vendo agora, tá? Ou seja, isso é um indicativo de fundo de curto prazo, sim. É por isso que ontem a gente comentou aqui no vídeo que era um bom ponto para começar a fazer um DCA.
Então, no curto prazo, sim, é um indicativo ali de fundo. E, tecnicamente falando, isso está claro também. Quando a gente olha, por exemplo, aqui, acho que a gente fez essa análise ontem, né, desse canal aqui semanal. A gente traça esse canal no preço, a gente vê que o preço ainda está trabalhando acima desse canal. Inclusive, se essa semana a gente conseguir fechar acima dos 58 mil dólares, nós temos até domingo para isso acontecer, bastante tempo, fica um sinal de compra bastante interessante no gráfico semanal, tá? Isso porque o medo de recessão é um assunto que eu comentei ontem, tá? Não vou entrar no mesmo assunto, basta você assistir o vídeo de ontem. Ele ainda é só um medo. A gente não tem nenhuma certeza de que a recessão de fato vai acontecer. A gente vai precisar ver como a economia vai reagir às novas atitudes do Fed nos próximos meses. Mas a recessão, apesar de parecer possível e provável, ainda não é inevitável. Mas isso é assunto para ontem. Volta no vídeo de ontem e assiste lá. Eu quero falar agora aqui de como se comportar no curto e no longo prazo do Bitcoin. Perceba aqui no Bitcoin, no gráfico semanal, que a gente atingiu a região aqui de 38,2%, pegando o fundo do bear market, o fundo lá de 2022 pós-quebra da FTX. E eu comentei com vocês que aqui era uma região interessante para começar a fazer compras. Algo que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte: sempre prefiram subir com caixa do que cair sem caixa. O que isso significa? Dói muito menos e você vai ser muito mais lucrativo no longo prazo se, em pontos como esse, por exemplo, retrações de 38,2% ou 50% de Fibonacci, você comprar, mas comprar menos e subir com caixa do que você comprar tudo aqui, o preço cair, por exemplo, para regiões de retração mais baixa, como 61,8 e 78,6, como foi, por exemplo, aqui o fundo de 2022, foi cravado na retração de 78,6%. Posso até mostrar isso aqui para vocês, ó. Vamos lá pegar aqui a retração de Fibonacci, pegar o fundo da pandemia e aqui a máxima histórica. Perceba que o fundo foi exatamente na retração de 786. É muito mais lucrativo para você comprar pouco aqui no 38,2 e ver o preço subir, do que você comprar tudo no 38,2 e ver o preço cair. Por quê? O que acontece? Vamos lá. Vamos supor que você deu all-in no Bitcoin, por exemplo, lá na máxima histórica de 2021. Por exemplo, tá? Ou melhor, lá na máxima histórica vamos pegar aqui, vai. Novembro de 2021, mais ou menos. Outubro de 2021, ou seja, vamos contabilizar 3 anos. Pronto. Você deu all-in no Bitcoin 3 anos atrás. Passou-se 3 anos, o preço caiu, tudo que tinha que cair, voltou e você chegou a ficar positivo agora recentemente. Agora já está negativo de novo, né? Mas há 2 semanas atrás você já estava positivo. Você passou 3 anos do seu all-in, você retomou e agora você está positivo, certo? Eu não preciso nem te explicar que se você tivesse caixa e tivesse comprado nas retrações, cada compra que você teria feito teria te dado uma valorização maior. Ou seja, se você tivesse, por exemplo, 100 mil, vamos trabalhar sempre com uma banca de 100 mil, só para dar um exemplo. Se tivesse comprado 100 mil aqui 3 anos depois, agora, nesse exato momento, você estaria com menos 16, 84 mil. Não preciso nem te explicar, é óbvio isso, que se você tivesse guardado caixa e comprado 20 mil e 38,2, esses 20 mil agora teriam valorizado 11%, você teria ganho mais 2 mil. Aí mais 20 mil em 50%, esses 20 mil teriam valorizado 27%, você teria ganho 6 mil, mais ou menos. Aí mais 20 mil e 61,8, eles teriam valorizado mais 50%, você teria ganho mais 10 mil. Então, no total, você teria ganho 10 mais 6, mais 2, mais 18 mil. Isso é óbvio, tá? Que se você fazer um preço médio para baixo, você vai ganhar mais dinheiro. Agora eu quero te dar um outro exemplo que talvez não esteja claro para muitas pessoas. Vamos supor que aqui, por exemplo, vamos pegar a retração de Fibo da mínima do Covid até a máxima histórica, por exemplo.
Vamos supor que quando você viu o Bitcoin cair até o 38,2%, que é a retração que estamos agora, você deu all-in no mercado, certo? Então você teria dado all-in no mercado em 44 mil dólares. Ok? Passado, vamos lá. Isso foi em janeiro de 2022. Vamos supor que você deu all-in aqui, aqui em janeiro, pronto. Janeiro de 2022. Até agora, seriam 2 anos e meio, certo? Passados esses 2 anos e meio, você estaria com uma valorização de 29%. Vamos contabilizar os 100 mil reais novamente. Você estaria com aproximadamente 130 mil reais agora, certo? Isso porque você deu all-in. Vamos supor que, ao invés de você ter dado all-in aqui, você comprou metade, 50% do que tinha disponível, ou seja, 50 mil reais. Passou-se os 2 anos, você teria 28% de valorização em cima de 50 mil, ou seja, mais ou menos 15 mil reais. Então você teria 65 mil reais, mais os 50 mil que você não gastou, certo? 50 mil que você manteve em caixa. Ou seja, 115 mil reais. Menos do que os 130 que você teria se você tivesse dado all-in, certo? Errado. Existe uma coisa que você não está contabilizando, que é a taxa de juros do país. Vamos supor que esses 50 mil que você deixou guardado, em todo esse período de tempo, esses 2 anos e meio, você deixou na renda fixa. Você deixou lá na sua conta bancária, rentabilizando taxa Selic. Esses 50 mil, em 2 anos, valorizaram em torno, 2 anos e meio, valorizaram em torno de 28% também. Ou seja, você teria os mesmos 130 mil de que você tivesse dado all-in. Ou seja, quando o Bitcoin tocou a retração de 38,2 no início do bear market, você tivesse comprado metade do dinheiro que você tem e tivesse deixado a outra metade em renda fixa, você teria exatamente a mesma quantidade de dinheiro agora. Porém, entretanto, todavia, esse é o pior dos cenários. Porque no melhor dos cenários, você teria 50 mil em caixa ainda para comprar, por exemplo, mais 10 mil na retração de 50%, e aí ter uma lucratividade aqui em cima desses 10 mil de 58%, mais 10 mil na retração de 61,8%, ter uma rentabilidade em cima desses 10 mil de 100%, e mais 30 mil, por exemplo, na 78,6% e ter uma rentabilidade de 230%. Você está entendendo por que você não pode dar all-in na retração de 38,2%? Algumas poucas vezes você vai acertar e ali de fato vai ser o fundo. E aí você vai conseguir surfar uma alta com todo o seu capital. Mas são poucas as vezes. Até porque na maioria das retrações o preço chega pelo menos lá no 58%. Você precisa comprar no 38,2%. Porque pode acontecer do fundo acabar ali. E o fundo pode ser aqui, de fato. Mas na maioria das vezes, estatisticamente falando, o preço vai retrair pelo menos 50%. E ele pode retrair mais, 61,8%, 78,6%. O que eu quero te mostrar aqui é que não faz tanta diferença para você comprar metade da sua posição, por exemplo, 38,2%, e deixar o restante investido numa renda fixa, do que você dar all-in aí. Aliás, é muito mais seguro e muito mais vantajoso para você fazer a segunda opção. Porque quando ali não for o fundo, na maioria das vezes não vai ser, você vai ter muito mais caixa para comprar embaixo. E mesmo que você não compre, você ainda vai sair com um capital muito próximo, muito parecido. Então nunca dê all-in ali. Nunca. Uma hora ou outra você vai acertar e aí você vai se gabar. Mas vai por mim, no longo prazo, na maioria das vezes você vai errar. E isso não vai ser vantajoso para você. Então sim, foi um bom momento ontem de comprar Bitcoin ali, talvez seja ainda o momento para comprar agora no curto prazo, mas no longo prazo não dê all-in, não ache que é o momento para dar all-in. Nunca você vai dar all-in nessa retração 38,2 e muito menos antes disso. Se o preço não chegou nem nela, aí que você não vai dar all-in mesmo. Eu sempre começo o meu DCA ali ou próximo dali. É por isso que eu comecei o meu DCA em 56. Para quem me acompanha lá do canal da Bitget ou do meu Instagram, sabe? E agora eu voltei a fazer meu DCA ontem ali em 52,5.
que foi a minha compra. Por quê? Muito próximo do 38,2, mas apenas começando a fazer o DCA. E eu não me importo nem um pouco se o Bitcoin romper topo e começar a subir e continuar sua alta e eu não ter comprado tudo que eu queria. Eu prefiro subir com caixa do que cair sem caixa. Essa é uma lição muito importante e muito dolorida que eu aprendi no mercado. Há mais de 10 anos que eu estou no mercado financeiro. Então, se você achou essa dica relevante para você, não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de se inscrever. Amanhã eu estou de volta, todos os dias estou aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento com você, para que a gente possa ter a melhor rentabilidade no mercado cripto juntos. Valeu!